muitos alunos que vão assistir. Mas é sim, vou colocar nos grupos. Síndrome de burnout, na verdade, é a consequência do estresse ocupacional crônico. Porque fala-se muito de burnout, né? A pandemia veio, burnout para lá, burnout para cá. Uma porção de especialistas falando sobre a síndrome de burnout, mas a gente tem que ficar atento ao detalhe. É resultado do estresse ocupacional, o estresse no ambiente de trabalho. Ok, isso acontece, mas ele ficou crônico. Opa! Aí já não é bacana, já não é um bom estresse, né? Estresse está crônico. Estresse ocupacional crônico no ambiente de trabalho. E por que esse distanciamento? Né? O que distancia o estresse ocupacional crônico de uma síndrome de burnout? É o trabalhador, é o trabalho, é a função. Então, o que acontece? De uma maneira geral, salvo estudos muito recentes, que até os que eu tenho tido acesso, e eu sempre estudo esse assunto, até porque eu devo muito a esse assunto, né? Que foi meu trabalho de mestrado na UERJ, que eu analisei a síndrome de burnout de professores de educação inclusiva. E no doutorado eu trabalhei com as técnicas de enfrentamento da síndrome de burnout. A burnout ele vai atuar em profissionais que inicialmente a gente falava assim, profissionais que atuam em funções assistenciais. Ah, ok, assistência? Sim, médico, bombeiro, policiais, professores, mas você tem que redimensionar esse assistencial na medida que você coloca que burnout atua em profissionais que lidam com pessoas, lidam com demanda de pessoas, com atendimento a pessoas. Né? Você está ali, um telemarketing, por exemplo, está lidando com a demanda de pessoas. Então, quando você tem um profissional que atua intimamente com pessoas, ele sim pode vir a sofrer da síndrome de burnout. Tá? Entendi. E um outro aspecto interessante da síndrome de burnout é que é interessante e é péssimo. Que, de uma maneira geral não, isso é regra, a burnout ela vai atuar em profissionais talentosos, proativos, dinâmicos. Que se doam para o trabalho, que né? se doam para a relação de afeto. O que acontece? Isso não encontra em muitos artigos sobre esse assunto, porque a grande questão do burnout é a relação que ele tem com o afeto. Com aquilo que te afeta, que você é aquele profissional apaixonado. Por isso que muitas pesquisas, né, inicialmente os estudos de burnout ocorreram com enfermeiras. E Fraudenberg começou a trabalhar esse assunto com as enfermeiras, ele é psiquiatra, e depois passou para os médicos, saúde. E na década aí de 80, os professores ganharam, né, espaço. E mais tarde nós temos aqui os administradores e tal. Porque a grande questão é o profissional que se doa, que é apaixonado pelo aquilo que faz, que se dedica àquele trabalho. E que tem como é que eu vou falar? Ele pensa, não, eu vou conseguir fazer muita coisa. Agora fugiu... Vai absorvendo muitas atividades, muitas demandas. As pessoas fulano de tal... Ideologias. Ah, sim. É aquele cara que tem muita ideologia. Porque tem a ver com afeto, aquilo que te afeta, né? Tem a ver com essa relação de afeto. E quando essa relação de afeto, você é uma pessoa apaixonada por aquilo que você faz. Digamos, você gosta desse trabalho, isso tudo te faz bem, mas por N motivos você não consegue fazer uma entrevista do jeito que você está fazendo aqui. Porque o ambiente ali não está te proporcionando isso, você não está conseguindo mais fazer isso. Então, vai atuar junto... Aonde? Na tua autoestima. Vai baixar a sua autoestima. Você vai começar a não se ver mais naquele espaço. Não é mais o Marcos, também multimídia. Não sou. Eu sou quem? Não sei. E nesse não sou quem? Não sei. Começam as doenças oportunistas. Ai, desculpa. Algum celular falou aí. Foi. É o seu? É o meu. Ah, é o seu? E agora? Não tem problema, não. Na edição, depois a gente acerta. Desculpa. Nada, que isso. É isso. Onde é que eu estava mesmo? Estava falando a questão quando
as doenças vão aparecendo, Sim, né? porque você tem. Porque que acontece? O mecanismo é semelhante ao do estresse ocupacional crônico. Porque quando você está no estresse, o problema do estresse, por isso que eu sempre falo de estresse, porque não tem como não falar. O burnout é um grande detalhe. Porque o mecanismo fisiológico é do estresse. É você ficar sob tensão e o seu corpo reage àquela tensão, àquele momento de tensão, e todo o seu organismo ele está objetivando aquele objeto que está te gerando tensão, só que aquele objeto vai embora e você relaxa. O problema do burnout é que você está já desgastado física e emocionalmente porque você está saindo de um ambiente onde existe um estresse ocupacional crônico. Então, você precisa... Mas é esse estresse ocupacional crônico em virtude da pessoa se doar muito, ter uma paixão enorme pelo que faz, um compromisso enorme, e esse compromisso vai num crescendo, numa progressão geométrica, e aí nisso a pessoa vai percebendo. Eu estou tentando, né, ver se é por aí. Por favor. Aí a pessoa vai achando cada vez mais que não está conseguindo lidar com aquilo, não porque é um excesso de trabalho, mas porque ela aparentemente vai achando que não exaustão emocional e física. Não tem competência para exatamente. Vai ficando incompetente para tratar aquilo, a sua autoestima vai baixando, e aí isso vai abrindo a porta para outras doenças. Tanto que você, por exemplo, você agora pode... eu até fiz um artigo que deve sair num capítulo no livro do Sérgio Sklar, professor da UERJ, da minha querida UERJ. Eu adoro a UERJ, cara. Tem muita história boa na UERJ, graças a Deus. A UERJ é um ninho de talento. É um orgulho para o estado do Rio de Janeiro. Nossa, né? Olha... até dei aula, eu tive a prazer de dar uma aula no curso no semestre final do ano passado, na UERJ também. Mas, enfim. Do capítulo do livro? No capítulo do livro, onde você fala... Viajei agora, vai, volta. O que você estava falando? Não tem problema. Não, eu sei, não tem problema, não. Vai. A gente vai para... Não, então, você estava falando da questão que você fez o capítulo do livro, né? E que o burnout assim ele vai no crescendo, a pessoa vai tendo a baixa autoestima e vai abrindo porta para outras doenças. Pois enfim, é exatamente isso. Porque você baixa a sua autoestima, consequentemente, sua imunidade baixa, você fica na exaustão física e emocional, então a sua área cognitiva também fica super afetada, você não consegue mais tomar as iniciativas, falar... Uma exaustão, então, vai dando uma exaustão. Exatamente, exaustão física e mental mesmo. O seu corpo fica exaurido. Tanto que dos sintomas iniciais é justamente você participar, no caso dos administradores, é uma experiência comum, em grandes reuniões de equipe, você tem sempre aquele teu colega que fala muito, é falante, tem muitas ideias, é muito criativo, e o sujeito, nas reuniões, fica quieto. Fica no canto. Uma chama apagando, né? Exatamente, por isso que você tem a imagem de uma chama apagando. É chama porque é uma pessoa talentosa e aquilo vai apagando. Ele vai ficando no canto. Isso é um mecanismo. Agora você vê como o nosso organismo, nosso cérebro é maravilhoso. Isso, na verdade, é um mecanismo de proteção, um mecanismo de defesa que o sujeito está tendo, porque ele tem que ficar naquele ambiente de trabalho, que, veja bem, o cara não falta, o cara é Caxias, o cara gosta do que faz. Sabe aquele que, para faltar, ele tem que estar morrendo? Sim, sim. Pois é. Então, ele começa a se isolar. Ele começa a não dar as suas ideias, ele vai ficando muito arredio, ele vai ficando apático. Tudo isso é um mecanismo que a pessoa tem Parece, a pessoa já está fazendo isso. Número 2, vou ficar apático. Não é isso, isso é involuntário, isso é inconsciente. Você está lidando com a consciência e com a inconsciência aí. Agora, o burnout, quer dizer, agora ele abre a porta para outras doenças oportunistas, na medida que o corpo humano, o corpo vai também enfraquecendo, vai caindo, a pessoa, de repente, não sei, estou perguntando, não se alimenta direito, não toma o remédio na hora certa, começa a não ter... Também. Aí começa... Se fala da atenção, a atenção fica comprometida. Mas se a gente falar de fisiologia, por exemplo, se você tem uma predisposição... vamos falar dos professores. Uma predisposição de problemas ligados à fala, faringite. A tendência é o quê? Você começa a desenvolver a faringite. Vamos supor, na questão de um ambiente de escritório.
Você tem uma predisposição que você sabe. Quando você fica muito tenso, você tensiona essa área do teu corpo, a cervical, a primeira coisa que tensiona, porque você está em ansiedade, tensão. Então, isso para dar um torcicolo é fácil, que está com toda a musculatura tenso, o tônus está tenso, você virou, pá! Né? E você começa a ter esses sintomas, sinalizando que alguma coisa está diferente. E o que é importante a gente pensar, e aí eu puxando essa deixa da importância da saúde mental e da qualidade de vida, a gente precisa a gente precisa escutar o nosso corpo, porque o nosso corpo dá os sinais. Daí, então, as práticas de respiração, daí o yoga. E isso... Agora, qual é o profissional que detecta essa questão da síndrome de burnout? É um médico? É um psicólogo? É um terapeuta? Enfim, quem é? Você tem a pessoa vai se sentir mal, uma série de coisas. Não. O que acontece? Você agora não. Existem instrumentos validados cientificamente onde a síndrome de burnout ela é avaliada. Então, você tem um psicólogo, eu faço isso, o psicólogo pode avaliar, e os médicos do trabalho, engraçado, a gente está em 2022, vamos lá, há uns 15 anos atrás, que eu já falo desse assunto há um tempinho, sabe? Eu chegava nas salas, eu sempre trabalhei muito com workshop. Eu falei assim, uma pessoa, o médico, disse que tinha burnout. Tinha 50 lá afastados. Quer dizer... De uns tempos para cá, isso mudou muito, graças a Deus, até por conta da mídia, né? Quando os famosos começam a sofrer dessas doenças, né? Você começa a fazer mais pesquisa, divulgar mais, mas você tem instrumentos avaliados de avaliação do burnout. Tem um que é super importante, é o Maslach Burnout Inventory, de 86, o MBI, que você, para poder aplicar, você tem que ser psicólogo, psiquiatra, e assim por diante, médico do trabalho. E você consegue avaliar se a pessoa está com burnout, porque, veja bem, o instrumento é só o instrumento. Você precisa fazer algumas entrevistas, fazer a aplicação do instrumento para saber. Porque quando você fala de burnout, você tem mais ou menos umas 4 etapas. Eu não vou ser muito didática aqui, porque não é necessidade. Tem 4 etapas do burnout. Você consegue, pelo instrumento, avaliar em que etapa que a pessoa se encontra e você trabalhar sobre aquele momento da pessoa, através de técnicas de enfrentamento. Aí você trabalha muito com a... A minha formação é psicanálise, mas eu também trabalho com a técnica cognitiva comportamental, que é muito focal, muito objetiva, é bem bacana para esse tipo de trabalho. E aí você avalia e você faz o tratamento da pessoa. Agora, o ideal que acontece é o seguinte. O que acontece muito é que a pessoa ela é avaliada agora, a avaliação do burnout, o médico do trabalho faz essa avaliação. Você tem o Código Internacional, o CID já tem o burnout, que é doença ocupacional, mas aí é uma outra temática. Doença, não é bem assim não, mas tudo bem, está lá no Código, no CID. Isso é um outro podcast. Mas a pessoa é avaliada e toma remédio. Antidepressivo, fazer ginástica, fazer o que você quer, melhorar a tua autoestima, blá, blá, blá. Muito legal. Só que ela não aprende muita coisa como enfrentar aquela situação. Não aprende nada. E as técnicas de enfrentamento, elas te ajudam a você poder lidar no momento de ansiedade, por exemplo. Olha, eu vou ter que participar de reunião. E as reuniões, para mim, eram muito... dramáticas. Eu sofria muito, ficava com muitas crises de ansiedade. Então, você vai treinar. O que você vai fazer quando estiver perto de uma reunião? E a técnica muito utilizada é a técnica de respiração profunda. É básico. Aliás, eu vivo fazendo isso. Né? Agora, o que acontece é que o ambiente de trabalho não mudou. Então, se a pessoa não aprende nada, ela fica afastada, ela melhora, ela toma medicação, mas se ela não faz uma terapia... Até porque me parece... Ela vai voltar para o mesmo ambiente. Pelo que você disse, quer dizer, o burnout, de certa forma, a pessoa é tão comprometida com o trabalho que entra numa espiral alucinada. Mas é meio workaholic. Não, perfeito. Agora, no caso, então, ele não se afasta do trabalho porque ele gosta tanto do trabalho, quer trabalhar tanto, que acaba que não falta. É um empregado que aquela chama vai apagando, mas ele está sempre presente ali. Então, às vezes...
para a chefia, para a própria empresa, para os colegas, é um cara que está perdendo o estímulo, o ânimo, mas com o trabalho. Na realidade, ele não está perdendo o ânimo com o trabalho, nem está desestimulado, nem porque o salário é muito baixo ou isso. Nem sempre, depende. É porque o profissional está com problemas psicológicos e físicos. Mas não por conta que o trabalho seja ruim, é porque ele não está lidando bem com ele mesmo, né? Mas veja bem, o trabalho, ele impacta. Eu tenho escutado alguns especialistas, não sei se são especialistas, no YouTube tem, né? Enfim, não sei. Burnout da mãe e do pai. Que eu saiba, burnout é oriundo do ambiente de trabalho. Então, alguma coisa no ambiente de trabalho, ele não está conseguindo lidar. Então, o foco aonde? É o trabalho. Por isso que eu digo, você sai, se afasta, faz uma série de tratamentos, toma medicação, chega a zen, e o ambiente é o mesmo. Se você não tem nenhum suporte, você provavelmente vai voltar a ter burnout. Provavelmente. Né? Porque outra coisa que impacta no burnout é a história de vida da pessoa, a história pregressa, a história que ela está passando naquele momento. Por exemplo, você tem 2 colegas. Um é uma pessoa sensível, delicada, adora o que faz, mas passou. Não teve nunca nada nesse sentido. Mas você tem outro que, nesse momento, ele está passando por uma separação, por algum problema, que influencia na falta de habilidade em lidar com aquele fator estressante no ambiente de trabalho. É uma dinâmica. Agora, você falou muito bem, a pessoa continua trabalhando. Mas o corpo vai avisar, por isso que eu falei do corpo. Vai começar pressão alta. Se você tem uma tendência à pressão alta, você vai ter pressão alta. Se você tem uma tendência, tudo assim, é como se você perdesse as estribeiras e o corpo começa a pipocar. Então, se você tem você tem diabetes, vai piorar. Sim. E isso você tem algum tipo de predisposição a um transtorno psicológico. Que quando você fala transtorno psicológico, é algo do psique que está transtornado, não há nada muito grande. Você tem aí uma depressão, que nem sempre é tão dramática assim, é um quadro de depressão. Pode piorar. Porque o corpo fala assim, eu não aguento mais. E outra coisa, é raiva. A raiva é um comportamento que a gente tem que ficar de olho, né? Quando a gente trabalha em grupo, você tem os colaboradores, você tem os seus colegas, até os familiares. Quando aquela pessoa não é uma pessoa que tenha muitos arrojos de raiva, é uma pessoa que tem uma raivinha lá, outra e tal, e passa a vida bem. De vez em quando está com aquela raiva e baixa o nível, né? Mas aquela pessoa era uma pessoa que lidava razoavelmente bem com as coisas da vida, com as adversidades do trabalho. E tem muita raiva. Está com muita raiva, que aí tem. Porque é mecanismo de defesa. É você estar se sentindo acuado, você está com a tua autoestima muito baixa. Então, tudo é agressão para você. Tudo. Uma perguntinha, um olho torto. Então, de certa forma, a palavra-chave também é autoestima, né? Que ela... Cara, a palavra-chave é autoestima em tudo. Você pegou muito... Ai, Marcos, isso. A autoestima é a cereja do bolo. É porque a partir dali que a pessoa começa a ter a autoestima baixa, porque ela começa a não achar que tem capacidade de cumprir a meta, de cumprir as ordens, de fazer o melhor de si, que ela sabe que tem uma capacidade muito grande, que tinha, pelo menos, desenvolver, que era brilhante naquilo que fazia, mas aí começa a não conseguir, aí vai. E aí depois tem um outro momento, o que é autoestima? Aí começa, né? Também tem que tomar um cuidado, né? Sim, claro. Mas é a autoestima de você se entender, tentar melhorar, não é autoestima. Isso tudo com ajuda profissional, claro. Também. Mas é importante. A ideia seria um profissional. A ideia seria assim. Mas assim, se a pessoa a ideia, eu acho que a chave é você se respeitar os seus limites, mas querer crescer, né? Mas, de qualquer maneira, Gisele, diz. Eu acho que é importante se divulgar. Uma coisa está sendo muito bem divulgada, mas a questão do burnout e de outros problemas profissionais é bom, porque quanto mais divulgação, mais conhecimento, mais as pessoas começam a perceber que elas não são únicas naquele problema. Isso é muito bom. Que aquilo ali é algo que acontece com outras pessoas e que aquilo ali é um transtorno que pode ser tratado, né? Porque às vezes as pessoas acham que aquele problema é só dela. Os pares. Ficam com vergonha, às vezes, de dividir esse problema com outras pessoas. É que nem a depressão. A depressão, até uns anos atrás, pelo menos o que a gente lê, escuta e tal, as pessoas achavam que tinham até vergonha, às vezes, alguns
alguns casos, né, de dividir essas angústias com outras pessoas, porque Sim. achavam que isso aí era... Mas depois, nossa, menor por causa disso. Por isso que eu falo que a pandemia foi bom nesse sentido, né? As pessoas perceberam que não são únicas nos seus problemas. Os problemas podem ser trabalhados e outras pessoas têm os mesmos problemas também e não é nada de outro mundo, né? Porque é desse mundo mesmo, não, e aí é só lembrar que nós somos só seres humanos. Sabe? Só. Sabe? Esse mundão aí afora, né? Esse universo todo aí, a gente é só... Então, né, se respeitar e, enfim, respeitar os outros, né? E as empresas, voltando no caso, as empresas perceberem isso e ajudarem os seus funcionários, né, seus colaboradores, que cada uma chama, né, os seus empregados de algum nome. Funcionários, colaboradores. É empregado. Verdade, seus empregados ajudar a perceber os problemas e auxiliá-los a superar esses problemas, né? Porque porque demitir às vezes também, Gisele, uma empresa demitir é muito fácil. Demitiu. Só que o emprego é um patrimônio familiar. Você demite uma pessoa, você afeta outras pessoas. Aí uma pessoa com burnout já está com a autoestima baixa, se ela for demitida por aquele problema que pode ser saneado com um tratamento, né? Aí você vai jogar a autoestima dessa pessoa mais embaixo ainda. Isso aí pode até correr risco de vida. O ideal é sempre você fazer um trabalho, é tudo, né? Eu acredito que o ideal é você trabalhar preventivamente. Sim. Sempre, né? Então, no ambiente de trabalho, você tem a sua equipe. Aí falando já para os gestores, né, da área. Porque nós somos o podcast Fala ADM, sim, fala administradores. Fala ADM, fala administradores. O Marco Vinícius também é administrador. Sim. Meu filho. O seu filho, outro Marcos. O outro Marcos, então. Outro Marcos. O meu xará. Não, e olha, eu acho essa profissão fantástica. Vocês fazem de um tudo, é fantástico. Eu tive muito aluno administrador, eu gosto muito. E vocês se adequam, né, a vários ambientes, é fantástico. O pessoal fica quando faz umas gracinhas, mas não, eu gosto muito. São muito produtivos. Mas é você trabalhar preventivamente, ter esse olhar, trabalhar preventivamente, ter a comunicação aberta. É claro que tem momentos de crise, momentos onde você tem que produzir, e depois a gente pensa nesse assunto, mas quando baixa a bola, sabe, escutar o seu funcionário, chegar junto, perguntar, ficar de olho, e sempre que quiser fazer algum tipo de ação, eu vi o podcast do Marcos sobre ADM, sobre saúde, eu quero fazer. Tá, não faz da sua cabeça, não. Vai no seu funcionário, faz uma pesquisa de clima organizacional, faz uma pesquisa breve. O que vocês estão precisando para melhorar? O que está acontecendo? Porque, além de tudo, você aproxima a liderança, a gestão daquelas pessoas. E tenta criar o clima... para criar um clima de... Você sabe que até tem... Eu acabei de me lembrar... Você tem até instrumento que avalia a felicidade agora, né? Que interessante. Tem muita coisa, esse assunto é muito... tem um site importante que é Qualidade de Vida no Trabalho, a BQV. A BQV. Né? Associação Brasileira de Qualidade de Vida no Trabalho. Nossa, tem muita gente talentosa, muitos trabalhos importantes. Eles têm até um concurso, né? Para as melhores empresas, assim... Tem muita coisa boa acontecendo há uns anos. Mas o ideal é você estar junto do seu funcionário. Você escutar, você ver, você ter essa sensibilidade, ter essa porta aberta, né? Na medida do possível, é óbvio, né? Claro. Isso aí eu tenho uma pergunta. Claro, agora poxa. Tem câmera. Tem câmera também. Você acha que os RHs das empresas estão preparados para lidar com isso? Porque, assim, até o funcionário chegar ao ponto de explodir, estou com burnout, né? Ele vai produzir pra caramba. Ele vai ser muito produtivo. Ele vai produzir até ele estourar. Até ele estourar. E isso quer dizer, antes dele estourar, vai ser assim, uma grande grande valor que ele dá para a empresa, né? E você acha que os RHs hoje eles estão preparados para prevenir essa explosão do funcionário, ou lidar com isso, alguma coisa assim? Sim, deixa eu pensar. O que eu penso é o seguinte, eu acredito que depois dessa divulgação em massa sobre burnout, tanto que a Organização Mundial de Saúde, ela, né,
pontuou que a burnout é uma doença ocupacional, eu acredito que os RHs, de uma maneira geral, eles estão muito mais atentos do que antes. Só que eu vou ser muito sincero. Quando você fala em RH, você tem RH de pequena, média e grande empresa. Você tem RHs importantes, bacanas, e tem RHs que não estão nem aí para o Brasil. Alguns são apenas um famoso Não, eu já tive DP, muita aluna fazendo curso comigo e que diz assim, gente, eu sou do RH, eu sou psicóloga, eu adoro esse assunto, mas eu não consigo colocar em prática, eu só faço trabalho com planilha de Excel. Né? Eu não sei se todos não estão preparados. Acredito que um ou outro, sim. Até por conta mesmo da mídia, por conta mesmo da perda de talento, que você perde muita gente boa e tem que repor, nem você não consegue repor funcionários. Uma das coisas que a empresa perde, as empresas perdem, são os grandes talentos, os grandes chefes de equipe. Isso significa o quê? Dinheiro, está perdendo dinheiro. Eu acredito que algumas, sim. Mas a grande maioria, não, ainda não. Porque, na verdade, aí eu já falava isso porque tem um trabalho que eu faço com as minhas turmas, que eles tinham que montar um programa de qualidade de vida. E alguns conseguiam até aplicar. Né? Muito legal, muito bom espaço. E nem necessariamente o RH tem que fazer isso. Porque, às vezes, o RH não dá conta, mas você tem que ter... Se você tem uma gestão que tem esse olhar, essa sensibilidade, não é porque é bonzinho, não. Você vai perder dinheiro. Ah, você é bonzinho? Que bom que você é bonzinho, legal. Mas você vai perder dinheiro. Então, esse olhar, essa necessidade de olhar, ela é multidimensional. Né? Tem esse olhar. Não tem que ser o cara do RH só, não. Você pode ter dentro dos setores de uma empresa grupos de trabalho para melhoria do clima organizacional. Sim. E aí, esses grupos multiprofissional, de repente... Sempre. O ideal seriam, né, os multiprofissionais. Inclusive exatamente. De pessoas, de funcionários daquele departamento ali que não tem nada, que nunca trabalharam no RH, nem com psicologia, mas podem debater alguns assuntos. Pode. E aí, dependendo, depois refina e leva assim, para o RH, que é mais estruturado para isso, para o psicólogo da empresa, alguma coisa assim, algo que já detectou dentro do seu setor. Não só coisas que possam melhorar a lucratividade, mas você melhorando o ambiente organizacional, a lucratividade vem a rebote. Por que eu falo da lucratividade? É porque quando você fala de... Porque, assim, quando você fala de qualidade de vida, você tem um foco. É a qualidade de vida do ser humano, qualidade de vida do sujeito. Mas quando você fala de qualidade de vida no trabalho, você tem que adequar a questão econômica. Sim, claro. Porque é esse trabalho que vai pagar teu salário. Sim. Então, não tem como. Por isso que eu faço a divisão. Porque tem que haver essa preocupação mesmo, é uma coisa prática. É tempo, é hora, é funcionário. Às vezes as empresas contratam pessoas de fora. É dinheiro que roda ali. Ok, faz parte. Tá, não é? É parte, é isso mesmo. Sem juízo de valor. É questão de ser prático. Né? Mas, assim, o que eu via muito... você tem os grupos, né? Grupos de conversas. Você ter grupos, grupos, né, de discussão. Como é que você vai? Isso é importante, você ter os seus pares ali, você poder se colocar. Então, de repente, periodicamente, você ter dinâmicas com as equipes, pequena, média. Claro, quando você fala de grandes empresas, de multinacionais, aí o trabalho já tem um pouco mais diferenciado, porque você tem uma dinâmica muito maior. Sim. Mas empresas menores e médias, você tem ali espaços de conversa mesmo. O que está acontecendo? Tem aqueles espaços que o pessoal fala de leitura e tal. E aí, vamos conversar? Hoje, o que está acontecendo? O que a gente pode fazer? Né? Não está legal? O que não está legal? Né? Mas não é só isso, não. Esse espaço institucionalizado, que é bacana, onde pode haver a troca, é escutar, é encostar, é ver, é estar por ali na área, sabe? Você ter essa predisposição. Que pessoas que não têm mesmo, mas aí você treina. Né? Como tem pessoas que têm uma empatia normal, é natural. Você olha o outro, já sente. Tem pessoas que só nasceram assim, que bom, bacana. Mas tem pessoas que podem perfeitamente aprender isso. Você tem vários cursos de liderança. Você tem muitos cursos que tratam da questão do conflito, como lidar com os conflitos. Você tem muita coisa boa por aí. Agora a pessoa os líderes, os gestores precisam estar atentos, precisam escutar o seu podcast, estar atento ao seu canal. E é isso. Eu sempre acredito que tem esperança no final do túnel. Tá certo. Bom, pessoal,
Obrigado, Gisele. Posso falar do meu YouTube, no Claro, canal? claro que você vai falar sim, mas eu queria, inclusive, Fala. dizer que eu vou colocar depois, a gente vai colocar no rodapé, na legenda, os seus contatos, se você autorizando, os seus contatos, que muita Claro, dúvida, claro. alguma coisa, a pessoa, né? Mas qual é o Não, YouTube? então, eu tenho um canal do YouTube que eu já tenho há alguns anos, mas eu dei um gás nele, né, na época da pandemia, que é o Viva Sem Estresse, ou pelo menos Tente, que lá eu trato de assuntos como burnout, o mesmo assunto que a gente está tratando Mas aqui. o nome é Viva Sem É Estresse? Viva Sem Estresse, ou pelo menos Tente. Esse é o nome do canal, né? É o nome do YouTube. canal. Tá. É do canal, A gente vai é colocar do meu depois do antigo rodapé Orkut, direitinho, tá? e onde eu trato desses temas, saúde, qualidade de vida, falo de algumas técnicas, e assim vai. É sempre tratando, sempre lidando com essa questão do bem-estar. Sem ser muito, né, uma coisa tão lúdica. O bem-estar possível, né? Saúde possível. O normal possível, porque somos só seres humanos, né? É isso aí. Tá certo. Gisele Levi. Muito obrigada. Nós que agradecemos aqui a sua Excelente. presença no nosso Fala DM Podcast, né? Muito. Claro, a gente vai desdobrando depois em outras Sim. conversas, até porque assunto nessa área onde envolve o ser humano não falta assunto, né? Verdade. Até porque, e quanto mais nós debatermos o ser humano, a relação dele com as suas empresas, os seus colegas de trabalho, com a vida de modo geral, melhor a gente vai colocando a nossa Sementinha. sementinha ali para melhorar as relações humanas. Claro, olha, eu fico muito agradecida pelo convite, viu? Adorei. Gisele Levi, muito obrigado. Obrigada, Marcos. Tá bom? Yes!